Cara, eu espero que isto seja piada, mas acho que não. Olha, vou te falar uma coisa. O porquê eu escolhi aprender português do Brasil em vez de português de Portugal. Escuta só o que disse este gringo somente para agradar o pessoal brasileiro. É que somente escuta. Olá, Lusofonia. O meu nome é Eric Monroy. Eu sou um cantautor colombiano apaixonado pela língua portuguesa e pela cultura lusófona. Bem-vindos ao meu e vosso canal. Olha, vou te falar uma coisa. O porquê eu escolhi aprender português do Brasil em vez de português de Portugal. Eu não tenho um interesse na língua portuguesa. Eu amo a cultura brasileira. Eu acho que é meio contraditório, não é? Você está a falar português, então não compreendo como é que não tem interesse na língua portuguesa. É meio que confuso. E foi vocês que colocaram todo esse povo diferente, né? Tinha índios, indígenas aqui, que vocês juntaram e esforçaram para falar seu idioma. Se vamos falar disso, vamos falar com dados na mão. Na altura em que o Brasil foi descoberto, haviam 3,5 milhões de indígenas espalhados no território que hoje em dia é o Brasil. Porque o Brasil, como tal, não existia como país. Ok? E no momento da independência do Brasil, haviam 800 mil indígenas, 1,2 milhões de escravizados, 1 milhão de pessoas brancas e 1,5 milhões de pessoas mestiças. Hoje em dia, a população indígena no Brasil é menor a 1%. E a população negra no Brasil é menor a 10%. A maior parte dos brasileiros não estão a falar uma língua indígena, nem uma língua africana, mas também não estão a falar uma língua alheia. Estão a falar a língua dos seus ancestrais, porque são mestiços. São produto da miscigenação. Eu acho que mais claro não posso ser. A mesma coisa com o povo da África, escravizados, que vocês colocaram aqui. Eles tinham muitos idiomas, mas vocês esforçaram para falar português. Estás a assinalar essas pessoas que hoje em dia moram em Portugal como responsáveis de uma coisa. Porque vocês colonizaram, foram vocês. Você sabia que muitas das pessoas que moram hoje em dia em Portugal também têm ascendência africana e até mesmo ascendência brasileira? O português também é um povo mestiço. E se não fosse assim, também as pessoas de hoje em dia não têm nada a ver com isso. E aí, agora, hoje, tem muitos falantes portugueses no mundo. Angola, né? Moçambique. Aqui no Brasil, tem 5 vezes mais falantes portugueses na cidade de São Paulo do que o país de Portugal inteiro. Então tudo deu certo. O que vocês quiseram aconteceu. Olha, o pessoal em Portugal é mesmo velho, não é? São pessoas que têm, eu acho que ao redor de no mínimo 500 anos, não é? Porque vocês foram os que colonizaram, não é? Vocês foram os que obrigaram. Vocês foram. Eu acho que a pessoa mais jovem lá em Portugal tem 400 anos, não é? Porque vocês foram. Vocês. Vocês quem, pá? Se você quer assinalar um pessoal responsável, está a falar para o pessoal errado. Não porque as pessoas que moram hoje em dia em Portugal tenham cidadania portuguesa, quer dizer que sejam eles os responsáveis. E não porque eles tenham ascendentes que foram colonizadores, quer dizer que eles são responsáveis. Até mesmo no Brasil, há pessoal que tem ascendência desse mesmo povo que foi colonizador. Então, do que me estás a falar, pá? E claro que em qualquer país tem versão diferente de língua. É a mesma coisa com espanhol, a mesma coisa com inglês. Mas se você é português, é tuga, estás a entender o que eu tô falar? Então é português, mano. Olha, estás certo. Eu acho que são das poucas coisas que tenho concordado contigo neste vídeo. Mas isto não é uma questão somente de alguns portugueses. É uma questão também de muitos brasileiros que dizem
que eles já não falam português. O que é uma parvoíce. É o que sou falante de espanhol. Eu sempre digo, no espanhol acontece o mesmo e, inclusive, o espanhol pode ser mais diverso do que o português. Mas, para isso, não tens necessidade de fazer piada com o sotaque de Portugal. Isso é ofensivo, pá. Não precisas. Eu acho que estás a tentar agradar o povo brasileiro do jeito errado. Eu sei que você tem medo que sua língua, seu idioma vai morrer. Como se que vai morrer? Primeiro disse que se um tuga está a entender o que ela está a falar é porque ela está a falar português. É mesmo. Estás a falar português. Com um sotaque de gringo, mas é português. E logo dizes que o tuga tem medo que sua língua morra. Isso não faz sentido. Porque o Brasil fala português. Angola fala português. Moçambique. Então, mesmo que não exista uma pessoa só que fale português em Portugal, sempre que existam outros países onde se fala a língua portuguesa, a língua não vai morrer. Mais uma coisa que não faz sentido. Eu queria não ter esta atitude neste vídeo meio que emputecido. Mas não estou. Mas é que a cada coisa que dizes, pá, não faz sentido. Me desculpa, meu caro, mas é assim. Antes de continuar com o vídeo, quero te convidar para assistires o vídeo da minha primeira música, em português, composta por mim e lançada oficialmente nas plataformas musicais. Deixo-te o link no primeiro comentário fixado. Né? Porque as crianças portuguesas estão pegando palavras brasileiras. Tipo geladeira em vez de refrigerífico. Acho que é muito positivo para a lusofonia que exista esta troca de palavras, gírias, até mesmo o sotaque. Isso vai aproximar mais a lusofonia. E as crianças portuguesas que usam essas gírias são somente isso, gírias. Algumas crianças deixam de usá-las quando crescem, outras as usam, mas é normal. Eu sei, mas vocês já mataram quantos idiomas? Olha, você é gringo, quantas línguas você já matou? Porque o inglês é uma língua que é tipo uma colonização linguística. A gente tem de aprender inglês porque é um idioma universal. Eu aprendo inglês porque gosto, mas há pessoas que têm de aprender inglês porque precisam para o trabalho e para um monte de coisas. Eu sei lá se este ditado existe em português, mas espero faça sentido para vocês. Se você tem rabo de palha, fica longe da fogueira. Exemplo, em Filipinas havia um pessoal que falava espanhol lá e hoje em dia não se fala mais. Porquê? Porque houve um pessoal que falava inglês e colonizou as ilhas. Somente pelo fato de você ser gringo, eu responsabilizo você. Você é responsável. Você assassinou, matou um monte de línguas. Você é responsável que no espanhol, hoje em dia, muitos adolescentes estejam a misturar o espanhol com o inglês. Você é responsável. Se a minha língua morrer, você é responsável. Não é? Segundo a sua lógica, você é muito responsável de muita coisa, não acha? Sobretudo, os gringos, nossa, pessoal que vem dos Estados Unidos, Inglaterra, os países responsáveis da colonização da metade do mundo e que ainda hoje tem colônias. Então não pode falar nada. É consequência de suas ações. Ainda tem status na Lisboa de conquistadores, como se fosse idoloso, né? Como a gente tem que agradecer o que eles fizeram. Olha, eu sou de um país que foi colonizado. Eu sou resultado da colonização e da miscigenação. Não há como renegar disso tudo, porque nós somos produto da colonização. Se não fosse pela colonização, nem sequer os nossos países existiriam hoje, nem nós como pessoas. Tomara que muitas outras pessoas mestiças no Brasil e em qualquer canto do mundo, da lusofonia ou fora dela, compreendam isto. Houve coisas ruins, houve muitas, mas além disso,
Há coisas positivas à nossa própria existência, cara. E ao mesmo tempo, vocês não querem se identificar com brasileiro? Você quer que a gente apagar a palavra português de nosso idioma? Olha, vamos lembrar que a pessoa que deixou a mensagem disse: Português? Brasileiro, se faz favor. esta pessoa também não está certa, porque mesmo que no Brasil se fale português de um jeito diferente, não quer dizer que deixe de ser português. É português. O Brasil fala português, sim, mas também não era forma de responder. A gente pode responder, sobretudo, com argumentos e sem necessidade de desrespeitar aos outros. Make it make sense. Vou fazer o mesmo. Esta pessoa não representa o Brasil inteiro e eu, como estrangeiro que representa a lusofonia e que certamente representa Portugal, senti que tinha de falar, mas falar com argumentos e com respeito. Então quero convidar-vos para que as mensagens que deixarem nos comentários sejam com respeito, para evitar estas brigas tolas entre brasileiros, portugueses e esse tipo de coisas. Além do mais, esta pessoa somente é uma pessoa que desconhece um monte de coisas e não se questiona o suficiente. É somente isso. São pessoas que se calhar ficam desesperadas e já não sabem o que fazer para atrair a atenção do seu nicho. É isso. A minha conclusão é que a gente não tem de apagar a luz do outro para conseguir brilhar. É isso, gente. Este foi o vídeo de hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!